Queridos, estamos aqui em mais uma aula de Cristologia, a nossa 8ª aula. Estamos já quase no processo final dessa matéria. São 16 aulas em vídeo, 15 minutos cada uma. E claro que eu não tenho pretensão de esgotar esse assunto e nem outros assuntos que já passamos aqui na linguagem teológica, por assim dizer. As matérias bíblicas, elas nunca terminam. Sempre tem algo a se descobrir, algo que você pode ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente, nuances diferentes, porque nós estamos lidando com um livro vivo, de um Deus vivo, um Deus que a cada dia nos renova. Ele não se renova, ele não precisa, né? Mas eu preciso e você também precisa. Página 63, capítulo 1. A ideia do Messias do Antigo Testamento. Começamos a falar na aula de número 7, mas temos mais alguma coisa a transmitir para vocês. O próprio nome Jesus Cristo significa literalmente Jesus o Messias, tá? E toda vez que os autores do Novo Testamento o chamam de Cristo, eles estão remetendo seus leitores à esperança profética central do Antigo Testamento, que era a esperança messiânica. E anunciando que a figura mais importante da escatologia judaica havia finalmente chegado. Por que escatologia judaica? Porque eles entendiam que nos últimos tempos o Messias, o prometido, se manifestaria. E os escritores do Novo Testamento estão dizendo para eles o seguinte: olha, pessoal do judaísmo aí, tá? A esperança escatológica de vocês, ela já acabou. Já acabou em que sentido? O Messias prometido já se revelou. O Messias prometido já está entre vocês, tá? Não há como entender o entusiasmo e fervor que Jesus inspirava em uns, ou ódio e furor que sua presença gerava em outros, sem entender a importância do conceito do Messias na religião de seu tempo, melhor dizendo. Se quisermos entender a Cristo, precisamos conhecer as profecias ao seu respeito contidas no Antigo Testamento. Pois, se Jesus é o Messias, ele não é apenas o coração e o centro do Novo Testamento, mas também a figura central da teologia do Antigo Testamento, o personagem profético mais fervorosamente antecipado, como escreveu Jan Duhigg. Jan Duhigg, ele escreveu da seguinte maneira, abre aspas, página 64. Quando interpretamos o Antigo Testamento corretamente, sem alegorias ou manipulações artificiais, mas em conformidade com os ensinamentos de Jesus, a mensagem central de cada página é Cristo. E isso não significa que cada versículo isolado contenha uma alusão escondida a Cristo, mas sim que o impulso central de cada passagem nos leva, de alguma maneira, à mensagem central do Evangelho, que no caso é Cristo. Então, nesse capítulo, nós vamos examinar essas questões acerca do messianado, por assim dizer, de Jesus no Antigo Testamento. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse é o tópico. A primeira referência clara ao Messias encontramos no Antigo Testamento, está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, melhor dizendo, capítulo 7. Uma passagem na qual o rei Davi, ao comparar o luxo de seu palácio com a relativa simplicidade do tabernáculo, sentiu um peso em sua consciência. Como ele poderia viver num palácio de cedro enquanto a arca da aliança repousava numa rústica tenda? Quando Davi mencionou ao profeta Natã seu desejo de construir um templo ao Senhor, Natã inicialmente deu seu aval, mas após receber uma profecia de Deus, ele retorna a Davi, instruindo-o a não construir o templo. Deus ainda não tinha dado instrução para que um templo fosse erguido a ele. E por mais que um dia ele seria construído, não seria por Davi, e sim por seu filho.
Deus tinha, porém, algo melhor para Davi do que a honra de ser o construtor de seu templo. Natã retorna a Davi com a promessa de que a dinastia de Davi reinaria sobre Israel para todo sempre. Olha só que interessante. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 até o 16, há uma mensagem para Davi, mas a mensagem é carregada de messianismo. Essa dinastia de Davi, esses sucessores de Davi, esses descendentes de Davi que estariam para todo sempre ou por toda a eternidade. E observe, amando de Deus, Natã vai até Davi. Davi queria fazer o templo. E a gente sabe que o templo foi transitório. O templo foi totalmente destruído no ano 70. Mas o reinado de Davi, a dinastia de Davi, seria muitos e muitos milênios, séculos ou por toda a eternidade depois do templo. E não é Davi em si, mas é o seu descendente mais nobre. Quem? Jesus Cristo, o Messias. Então a expressão filho de Davi é uma expressão messiânica. Quando se fala filho de Davi, se alude justamente a essa profecia do segundo livro de Samuel, capítulo 7, onde é dito o seguinte: Davi, não vai faltar gente que vai sucedê-lo no trono. E é evidente que é uma profecia messiânica, é uma profecia voltada para Jesus Cristo e se cumpre na pessoa dele. Indubitavelmente, Natã estava falando do Messias. Então, Davi, ele é um dos cabeças onde o Messias descenderia. E Jesus é chamado de filho de Davi. Vocês se lembram do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Até o cego de Jericó entendia o messianado na pessoa de Jesus. Então esta é uma promessa extraordinária, página 65. O único rei sobre todo Israel antes de Davi havia sido Saul. Um rei impulsivo e impiedoso que desagradou a Deus, resultando na sua destruição e na transferência do poder real de sua família para a parte de Davi. Aos olhos de Davi, Deus estava prometendo que isto nunca aconteceria com sua linhagem. A dinastia estabelecida por Davi reinaria sobre a nação para todo sempre. Em princípio, eu penso que Davi pensou isso. Os eventos das próximas décadas, porém, não foram gentis com as esperanças geopolíticas que Davi tinha para sua dinastia. Seu filho Salomão construiu o templo, ergue a nação a picos de prosperidade e reinou até sua morte, mas ele foi idólatra, o Salomão, e promoveu idolatria durante o seu reinado. Consequentemente, Deus usou o profeta Aías para anunciar que Israel seria dividida. Judá ficaria com o domínio dos descendentes de Davi, mas as demais tribos, todo o norte de Israel, seria governada por outro rei, um homem chamado Jeroboão. Você vê isso, encontra isso no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Toda esse racha, digamos, no Reino Norte, Reino Sul e assim por diante. Em 930 a.C., quando Roboão, o herdeiro de Salomão, ascendeu ao trono, a profecia foi cumprida. Orgulhoso e petulante, Roboão respondeu grosseiramente quando representantes do povo pediram que ele fosse mais leniente e compassivo que o seu pai, resultando numa rebelião das tribos do norte. Apenas as tribos de Judá e Benjamim, formando agora o reino de Judá, ficaram sob o governo de Roboão em sua capital, Jerusalém. As demais outras 10 tribos mantiveram o nome de Israel e serviram a Roboão, que reinou em sua capital, Samaria. 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 até o 17, está bastante documentada essa expressão. Isso criou um problema. Se Deus havia prometido que o trono de Davi reinaria para sempre, como esse domínio poderia ter sido tão diminuído em apenas 2 gerações? Através de Aías, Deus havia explicado que dividiria o reino para castigar a idolatria e orgulho dos sucessores de Davi, mas que este castigo seria temporário.
1 Reis 11:39 diz o seguinte: humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Olha a promessa. Surgiu com isso a expectativa de que um dia observe, as duas nações, Israel e Judá, um dia seriam reunificadas novamente, e novamente governada por um descendente de Davi. Essa expectativa foi, porém, frustrada pela história destes reinos. Israel, o reino do norte, foi obliterado pelos assírios em 720. Conhecemos muito bem essa história. Suas cidades foram saqueadas, a população foi deportada para diferentes locais no Império Assírio. E o reino do norte, gente, deixou de existir como entidade política. Já o reino do sul, Judá, conseguiu sobreviver mais um pouco, mas eventualmente também foi subjugado por invasores externos e transformada num reino vassalo do Império Caldeu. E após repetidas tentativas de sacudir o povo caldeu, Judá sofreu uma retaliação terrível. E nós sabemos de que se trata, não é verdade? Em 586, o rei Nabucodonosor invadiu o reino, demoliu Jerusalém, deportou grande parte de sua população para a Babilônia e outros locais na Mesopotâmia e destruiu o Templo de Salomão, caiu totalmente. Assim terminou o reinado de Zedequias, o 21º e último rei de Judá na linhagem de Davi. Mas assim também começou algo espantoso, o florescer de uma esperança profunda na promessa de Deus a Davi. No período entre a destruição de Israel e o exílio de Judá, surgiram profecias anunciando que nem tudo estava perdido. Deus havia prometido que a dinastia de Davi reinaria para sempre, e Deus cumpriu a sua promessa. Se os reinos foram divididos, então o rei descendente de Davi, que retornaria ao trono para governar Israel inteira, seria um grande reunificador. E se os povos de Israel e Judá foram dispersos por todo o mundo, exilados de grandes impérios, então o rei da linhagem de Davi os traria de volta do exílio e esmagaria todos os impérios que tentassem impedir que o povo de Deus retornasse à sua terra. E gradualmente a expectativa da religião judaica evoluiu a um desejo por uma figura singular que restauraria a monarquia e, com isso, resolver os problemas que afligiam o povo, um rei nascido da linhagem de Davi que finalmente unificaria e vingaria Israel. O nome dado a essa figura era Mashiach, o ungido, porque os reis sobre Israel eram ungidos com azeite ao assumirem poder real. Desta palavra vem o termo português Messias. A tradução grega de ungido é Christus, ou Cristo. Então você já pode observar do que se trata a profecia. Quem é esse descendente? Quem é esse filho de Davi? Evidentemente que nós estamos falando da pessoa de Jesus. E nós encontramos isso num Salmo de Salomão, o Salmo de número 17, no caso. Ele é um Salmo de Salomão e retrata exatamente isso, do verso 21 até o verso de número 26. Então, o Messias no Antigo Testamento. Existe certo debate quanto a passagens do Antigo Testamento podem ser citadas como profecias messiânicas. Alguns mencionam Gênesis 3:15 ou Gênesis 49:10 como referências ao Messias prometido. Outros têm suas dúvidas, pois os textos aludem a oráculos que antecedem a própria ideia de que um dia um Messias viria. Preferimos não entrar nesse debate, no caso, e nos manter a textos que tanto no tempo de sua composição quanto hoje foram e são lidos como profecias da vinda do Messias. Para este fim, vamos nos limitar a citar apenas 2 livros
do Antigo Testamento que falam diretamente do Messias. Os Salmos, que fala da realeza do Messias. Aqui tem uma explicação na página 68, página 69 e a página 70. E a esperança em tempos de crise acerca da vinda do Messias, que é o monumental, o formidável livro do profeta Isaías, que é uma mini-bíblia com seus 66 capítulos. Temos essa explicação na página 71, 72, 73, e não deixa dúvidas acerca de quem seria o Messias. Isaías mostra Jesus no trono, capítulo 6, mostra Jesus na cruz, capítulo 53. A impressão que nós temos que do primeiro capítulo de Isaías até o 39 é uma visão do Antigo Testamento. A partir do 40 até o 66 é uma visão do Novo Testamento. Então, não à toa, o profeta messiânico é o profeta Isaías. E sim, então, o Messias, Jesus, é citado nas páginas do Antigo Testamento. E, finalmente, uma questão para reflexão, página 74. Qual a importância do Antigo Testamento para a compreensão da chegada do Messias? O Antigo Testamento ele dá alavanca, ele dá suporte para aquilo que nós já conhecemos, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo.